1 Samuel. Shemuel Aleph. Capítulo 15. Shemuel disse então a Shaul: Iau me enviou para ungí-lo rei sobre o povo dele, e Shaul. Agora escute o que Iau tem a dizer. Assim diz Iau dos exércitos: Ajustarei contas com os amalequitas pelo que fizeram a Ishau quando se opuseram aos Ishalitas no caminho, quando estes saíam do Egito. Agora vá, golpeie os amalequitas e entregue-os à destruição, junto com tudo o que eles têm. Não os poupe, mate homens e mulheres, crianças e bebês, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Shaul convocou o exército e o contou em Telaim. Havia 200.000 soldados e 10.000 homens de Alda. Shaul avançou até a cidade de Amaleque e armou uma emboscada junto ao vale. Shaul disse então aos quineus: Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês junto com eles. Pois vocês demonstraram amor leal para com todo o povo de Ishau quando eles saíram do Egito. Portanto, os quineus se retiraram do meio de Amaleque. Depois disso, Shaul golpeou os amalequitas desde Avilá até Sur, que fica junto ao Egito. Ele capturou vivo Agag, rei de Amaleque, mas o restante do povo ele entregou à destruição com a espada. No entanto, Shaul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os mais gordos, e também os carneiros e tudo o que era bom. Eles não quiseram entregá-los à destruição. Mas todos os bens que eram inúteis e indesejáveis eles entregaram à destruição. Então Shemuel recebeu a seguinte palavra de Iau: Lamento ter feito Shaul como rei, pois ele deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Shemuel ficou muito aflito, e clamou a Iau a noite inteira. Quando Shemuel se levantou de manhã cedo para se encontrar com Shaul, foi informado: Shaul foi a Carmelo e construiu ali um monumento em sua própria honra. Depois partiu e voltou a Gilgal. Quando Shemuel finalmente se encontrou com ele, Shaul lhe disse: Que Iau o abençoe. Eu cumpri a ordem de Iau. Mas Shemuel disse: Então por que estou ouvindo o barulho de ovelhas e de bois? Shaul respondeu: Foram tomados dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificá-los a Iau, seu criador, mas o que sobrou entregamos à destruição. Então Shemuel disse a Shaul: Já chega. Vou lhe dizer o que Iau me falou na noite passada. E ele disse: Fale e pergunte. Você não se achava insignificante quando se tornou cabeça das tribos de Ishau, e quando Iau o ungiu rei sobre Ishau? Mais tarde Iau o enviou numa missão e disse: Vá, entregue à destruição esses amalequitas pecadores. Lute contra eles até exterminá-los. Então por que você não obedeceu à voz de Iau? Em vez de obedecer, você avançou gananciosamente sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos de Iau. No entanto, Shaul disse a Shemuel: Mas eu obedeci à voz de Iau. Fui na missão em que Iau me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e entreguei os amalequitas à destruição. Mas os homens pegaram do despojo ovelhas e bois, o melhor do que tinha sido condenado à destruição, para sacrificar a Iau, seu criador, em Gilgal. Shemuel disse então: Será que Iau tem tanto prazer em ofertas queimadas e sacrifícios como em que se obedeça à voz de Iau? Pois saiba que obedecer é melhor do que um sacrifício, e prestar atenção é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebeldia é igual ao pecado da adivinhação, e a presunção é igual ao uso de poder mágico e idolatria. Visto que você rejeitou a palavra de Iau, ele rejeitou você como rei. Shaul disse então a Shemuel: Pequei, pois desobedeci à ordem de Iau e às instruções que o amo me deu, porque fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. E agora, por favor, perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu me curve diante de Iau. Mas Shemuel disse a Shaul: Não voltarei com você, pois você rejeitou a palavra de Iau, e Iau o rejeitou como rei de Ishau. Quando Shemuel se virou para ir embora, Shaul agarrou a barra da sua túnica sem mangas, mas ela rasgou. Então Shemuel lhe disse: Iau arrancou hoje de você o reino de Ishau, e ele o dará ao seu próximo, que é melhor do que você. Além disso, o honroso de Ishau não deixará de cumprir a sua palavra nem mudará de ideia, pois ele não é um homem para mudar de ideia. Então ele disse: Pequei, mas, por favor, honre-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Ishau. Volte comigo, e eu me curvarei diante de Iau, seu criador.
Portanto, Shemuel voltou com Shaul, e Shaul se curvou diante de Ial. E Shemuel disse: Tragam-me Agag, rei de Amaleque. Então Agag chegou até ele com relutância, pois tinha dito a si mesmo: com certeza o risco de morte já passou. No entanto, Shemuel disse: Assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, sua mãe também ficará sem filhos. Em seguida Shemuel cortou Agag em pedaços perante Ial em Gilgal. Depois Shemuel foi para Ramá, e Shaul foi para sua casa em Gibeá de Shaul. Shemuel não viu mais Shaul até o dia da sua morte, pois Shemuel ficou muito triste por causa de Shaul. E Ial lamentou ter feito Shaul rei de Shaul. Primeiro Samuel. Shemuel Aleph. Capítulo 16. Por fim, Ial disse a Shemuel: Até quando você ficará triste por causa de Shaul? Ao passo que eu o rejeitei como rei de Shaul? Encha um chifre com óleo e vá. Eu o enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Mas Shemuel disse: Como posso ir? Quando Shaul ficar sabendo disso, ele me matará. Ial respondeu: Leve uma novilha com você e diga: Vim para oferecer um sacrifício a Ial. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe direi o que deve fazer. Você deve ungir para mim aquele que eu indicar. Shemuel fez o que Ial disse. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade foram se encontrar com ele, tremendo de medo, e disseram: Por acaso, essa sua visita é de harmonia? Ele respondeu: É de harmonia. Vim para oferecer um sacrifício a Ial. Purifiquem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele purificou Jessé e seus filhos, e depois o chamou para o sacrifício. Quando eles entraram e Shemuel viu Eliabe, ele disse: Com certeza este é o ungido de Ial. Mas Ial disse a Shemuel: Não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, pois o rejeitei. Porque eu não vejo como o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Shemuel, mas ele disse: Ial também não escolheu este. A seguir, Jessé apresentou Samá, mas ele disse: Também não foi este que Ial escolheu. Assim, Jessé fez 7 dos seus filhos passar diante de Shemuel, mas Shemuel disse a Jessé: Ial não escolheu nenhum destes. Por fim, Shemuel perguntou a Jessé: Por acaso, são estes todos os seus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais novo, ele está pastoreando as ovelhas. Então Shemuel disse a Jessé: Mande buscá-lo, porque não nos sentaremos para a refeição enquanto ele não chegar. Portanto, mandou buscá-lo. Ele era corado, de belos olhos e boa aparência. Ial disse: Vamos, é esse. Você deve ungí-lo. Então Shemuel pegou o chifre com óleo e ungiu diante dos seus irmãos. E a partir daquele dia o espírito de Ial deu poder a David. Mais tarde, Shemuel voltou para Ramá. O espírito de Ial tinha se retirado de Shaul, e um espírito mau da parte de Ial passou a aterrorizá-lo. Os servos de Shaul lhe disseram: Um espírito mau da parte do Criador está aterrorizando o amo. Por favor, ordene aos seus servos que estão aqui que procurem um homem perito em tocar harpa. Quando um espírito mau da parte do Criador vier sobre o amo, ele tocará, e o amo se sentirá melhor. Portanto, Shaul disse aos seus servos: Encontrem, por favor, um homem que toque bem, e tragam-no a mim. Um dos ajudantes disse: Sei que um dos filhos de Jessé, o belemita, toca harpa muito bem, e é um guerreiro corajoso e valente. Ele fala bem, tem boa aparência e Ial está com ele. Shaul enviou então mensageiros a Jessé para dizer: Envie-me seu filho David, que está com o rebanho. Portanto, Jessé pôs sobre um jumento pão, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Shaul com seu filho David. Assim, David foi a Shaul e começou a servi-lo. Shaul passou a gostar muito dele, e ele se tornou seu escudeiro. Shaul mandou dizer a Jessé: Por favor, deixe David ficar a meu serviço, pois ele achou favor aos meus olhos. Quando um espírito mau da parte do Criador vinha sobre Shaul, David pegava a harpa e tocava. Então Shaul sentia alívio e melhorava, e o espírito mau se retirava dele.